Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 27 de abril, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 44 ao 51. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, aqui é Paulo Barbosa. Eu faço parte da paróquia Santo Antônio, em Igarapé, Minas Gerais, como ministro da palavra. E você que está ouvindo hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que ouve todos os dias, muito obrigado por estar comigo nessa missão. Eu quero pedir hoje a vocês que me ajudem. Nós estamos quase chegando a 5.000 inscritos no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. E se você já é inscrito, compartilhe a pregação de hoje nos seus grupos e convide outras pessoas para se inscreverem, para que assim a palavra de Deus possa chegar a mais e mais pessoas. Que alegria esse evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. Quando eu falo que a liturgia diária é um presente, eu não falo da boca para fora, eu falo do coração. Porque todos os dias a palavra de Deus se renova. Eu não sei se você já fez essa experiência, mas se você lê a mesma palavra todos os dias, cada dia o Senhor vai te falar algo novo, porque a palavra de Deus, ela se renova na nossa vida todos os dias. E no evangelho de hoje, Jesus estava falando à multidão, e nessa multidão, com certeza, estou eu, está você. E Jesus começa dizendo que ninguém pode ir a Ele se o Pai não o atrai. E aí nós podemos pensar, mas como que o Pai vai atrair? Como que Deus atrai as pessoas para Ele? O Pai atraiu as pessoas através do seu próprio Filho, do sacrifício na cruz e da palavra, do verbo que se fez carne e habitou entre nós. E para nós irmos ao encontro de Jesus, nós somos atraídos pela palavra. Nós somos atraídos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus na nossa vida. E aquele que vai até Jesus, Jesus tem uma promessa: eu o ressuscitarei no último dia. Essa promessa nós devemos agarrar no nosso coração. Nós devemos gravar essa mensagem na nossa vida: eu ressuscitarei no último dia, porque eu estou seguindo o meu Senhor, o meu Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Olha para você ver, meu irmão. Olha para você ver, minha irmã, como são ricas as promessas do Senhor para o seu povo. Jesus vai dizer
está escrito que todos serão discípulos de Deus. Esse é o desejo de Deus, que todos nós sejamos dele. É por isso que o Senhor nunca desistiu de nós. É por isso que o Senhor, desde a queda de Adão e Eva, o Senhor continuou nos amando. O Senhor continuou falando ao seu povo. O Senhor continuou chamando o seu povo à conversão até Ele enviar definitivamente o seu Filho único para morrer por nós e para nos dar a vida. O Senhor Deus, Ele trabalha todos os dias para que todos sejamos discípulos, para que todos sejamos seguidores, para que todos tenhamos Ele como Deus, como Senhor. Essa palavra é uma palavra de fé para edificar a nossa vida nesse dia e para renovar a nossa certeza que o Pai nos atraiu. E aquilo que é o sinal desse atrair de Deus, entenda bem isso. O Senhor não nos atraiu com ilusões. O Senhor não nos atraiu com falsas promessas. O Senhor não nos atraiu com nenhuma beleza desse mundo. O que nos atraiu foi o nosso Deus desfigurado, pregado naquela cruz. E quando nós olhamos para Ele, nós somos atraídos porque nós entendemos que não existe amor maior. Quando um homem, uma mulher, quando alguém quer atrair outra pessoa, geralmente essa pessoa vai querer ficar com uma aparência bonita para atrair. Mas a aparência de Jesus, como fala na profecia, Ele não tinha beleza alguma, porque o seu rosto estava todo desfigurado. Mas é olhando para Jesus, é olhando para o seu sacrifício na cruz, que nós somos atraídos para segui-lo, para estar na sua presença. Guarda isso no seu coração. As mentiras de Satanás são para atrair o homem. E as verdades de Deus são para atrair o homem para Ele. Todo aquele que escutou o Pai, vem a mim, disse Jesus. E se nós observarmos os evangelhos, Jesus ele sempre vai fazer questão de dizer: eu não falo em meu nome, eu falo no nome daquele que me enviou. Tudo que eu fiz e que eu faço é em nome do Pai. Então, quando nós ouvimos Jesus, quando nós aceitamos a sua palavra, nós estamos escutando o Pai. Nós estamos escutando a voz do nosso Deus, que nos chama todos os dias, que nos instrui, que quer nos modelar, que quer dar para o homem a opção de romper definitivamente com o pecado e de tomar posse da vida nova. Não há alguém que já tenha visto o Pai, disse Jesus. Só aquele que vem junto de Deus viu o Pai. E Jesus veio, meu irmão e minha irmã, para nos revelar o rosto de Deus. Nós já meditamos em algumas pregações, mas vale a pena relembrar, porque muitas pessoas não ouviram. Quando os nossos pais, principalmente os mais antigos, e alguns ainda fazem assim, nos davam uma imagem de um Deus vingativo. Se nós não irmos à igreja, nós seremos punidos, nós seremos castigados. E a imagem que muitas pessoas
a imagem que a humanidade tinha de Deus era esse Deus bravo, esse Deus que pune, esse Deus que castiga. E Jesus então, ele vem revelar quem é o nosso Deus, quem é o Pai. Por isso o Senhor disse para os discípulos: quem me vê, vê o Pai. E Jesus veio revelar o rosto de Deus, veio revelar quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai, quem é o nosso Senhor. Não um Deus que castiga, que pune, mas um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que estende a mão, um Deus que quer levantar os caídos, um Deus que por amor se oferece a nós para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Jesus veio revelar e mostrar que todos nós podemos ter acesso a Deus, que o nosso Deus não é um Deus distante, mas que Ele está perto, e que Ele quer habitar no coração daqueles que se abrirem. Quem crê, possui a vida eterna. Para termos a vida eterna, nós precisamos crer. E esse crer não é somente um crer de falar, mas é um crer de viver. É um crer de saber que a palavra de Deus está sendo proclamada e nós precisamos viver de acordo com essa palavra, essa verdade que liberta. E aí, meu irmão e minha irmã, Jesus vai fazer uma das mais maravilhosas revelações. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida. O povo de Israel no deserto comeu o maná, que alimentou eles na caminhada. Mas aqueles que alimentaram do maná, do pão do céu, morreram. E aí Jesus vai afirmar: eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Oh, meu irmão, minha irmã, meu coração acelera de alegria por ler e visualizar Jesus falando isso com a multidão. Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Jesus é o verdadeiro alimento que desceu do céu. Porque quem se alimenta do Senhor nunca vai morrer. Quem se alimenta do Senhor tem a vida eterna. Ele diz: eu sou o pão vivo descido dos céus. E quem comer desse pão viverá eternamente. Quando Jesus vem revelar quem é o Pai, quem é Deus, Jesus, nesse tempo que ele ficou aqui na terra, ele fez promessa para os discípulos. Ele falou que enviaria o Paráclito, que os discípulos não ficariam sozinhos, que ele enviaria o Espírito Santo. Mas Jesus disse mais, ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu posso afirmar para você, Jesus está conosco, espiritualmente, e Jesus está conosco, na forma mais simples e mais sobrenatural, através do pão da Eucaristia. Através desse alimento dos céus, que sacia a nossa fome, que sacia a nossa sede de Deus, que preenche o nosso coração e que traz cura, que traz libertação. É o Senhor que habita dentro de nós. E se nós alimentamos desse pão vivo, se nós alimentamos da palavra de Deus, se nós procuramos viver debaixo da graça de Deus, nós não morreremos, mas viveremos eternamente. Jesus vai dizer: o pão que eu dou é a minha carne dada para a vida do mundo. É o próprio Senhor Jesus que lá na cruz
se ofereceu por cada um de nós. O pão vivo que desceu dos céus se sacrifica, se entrega para nos dar a vida. E fica conosco através da Eucaristia. Fica conosco como alimento. O Senhor nos dá o seu alimento. O Senhor se oferece por nós como alimento para a nossa alma, como alimento para a nossa vida. É por isso, meu irmão e minha irmã, que quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, não podemos ouvir como se fosse uma história qualquer. E não podemos ler como se fosse um livro qualquer. Nós temos que ler sabendo: é a boca de Deus falando comigo. E é por isso também que quando nós estamos indo para a fila da comunhão, para receber o corpo do Senhor, não podemos ir de qualquer maneira, mas temos que ir sabendo que nós estamos alimentando do Senhor e que esse alimento é cura para a nossa vida. Tem uma canção maravilhosa, também já partilhei, mas eu quero partilhar de novo, do Juninho Casimiro. Ela chama O Beijo Místico. E o refrão dessa canção fala assim: te comungar, Jesus, como se fosse a primeira vez, como se fosse a última, como se fosse a única vez. É assim que nós devemos receber o Senhor, como se aquele fosse o último momento, como se fosse a primeira vez, e como se fosse a única vez, sabendo que nós estamos alimentando do próprio Deus, e que Ele habita em nós, e Ele habitando em nós, e nós, tendo essa certeza que somos templo do Senhor, nós vamos nos esforçar para viver dignamente, como filhos e como filhos do Senhor. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E quero fazer essa oração com vocês, com o Salmo responsorial de hoje, o Salmo 65. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Nós somos chamados, Senhor, para aclamar o Senhor, para louvar o seu nome, em todas as situações da nossa vida. Todas as nações um dia se renderão ao seu senhorio, Senhor. E é por isso que o Senhor nos chama, para glorificar o Senhor, para anunciar com voz alta o louvor ao seu santo nome, porque é o Senhor quem dá a vida. O Senhor é o autor da vida e não permite que os nossos pés vacilem. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chama a todos aqueles que te temem, a todos aqueles que te adoram, a escutar o Senhor todos os dias, a ouvir a sua palavra. Nós te glorificamos, Senhor, porque quando nós clamamos o Senhor, quando nós colocamos ao Senhor a nossa vida, os nossos problemas, as nossas dificuldades, nós podemos já te agradecer, porque o Senhor nunca nos deixa sem resposta. Bendito seja o Senhor que nos escuta. Bendito seja o Senhor que não rejeita a nossa oração, que não rejeita o nosso clamor. Glorificado seja o Senhor que nunca deixa de nos amar, mas que está conosco a cada momento, a cada instante. Obrigado, Senhor. Obrigado, pão vivo que desceu dos céus. Obrigado, Senhor, por se fazer esse pequeno pão para habitar no coração dos humildes e de todos aqueles que creem no Senhor e que almejam a vida eterna. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.